Graça e paz, meus queridos irmãos, que bom tê-los aqui mais uma vez. É com alegria que gravamos mais este vídeo. Eu quero convidá-los para que juntos abramos nossas Bíblias para o livro de Josué. Josué capítulo 24, leremos o versículo de número 15. Josué capítulo 24, versículo de número 15. Nós vamos orar. Depois faremos a leitura do nosso texto, que o Senhor, pela sua bondade e infinita misericórdia, possa falar conosco através desta mensagem. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, nós nos alegramos pelo privilégio que temos de podermos meditar em Tua Palavra mais uma vez. Pedimos a Tua bênção, meu Pai, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Alimenta-nos e fala ao coração de todos aqueles que estarão nos ouvindo, meu Pai. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Josué, capítulo 24, versículo 15, assim nos diz a palavra do Senhor. Porque se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Destaquem as últimas palavras deste versículo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cuidado com as suas escolhas. Meus amados, provavelmente você já ouviu alguém dizer que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Josué foi alguém que bem cedo aprendeu esta lição. Não foi ele quem recebeu originariamente a responsabilidade de conduzir a nação de Israel rumo à terra de Canaã. Essa missão foi dada a Moisés, ficando então Josué como sucessor na liderança e conquista da terra prometida. No texto que lemos, Josué estava adiantado em idade, vivendo praticamente os seus últimos dias. Ele reuniu todas as tribos de Israel e relatou os grandes feitos do Senhor em favor do seu povo. Josué fez questão de lembrá-los que Deus, com mãos fortes, libertou seu povo da escravidão do Egito, abrindo o grande mar vermelho para que o povo pudesse atravessá-lo. Josué fez-los lembrar da maneira gloriosa com que Deus os sustentou no deserto. Josué fez questão de lembrá-los do maná que não faltou. Josué fez questão de lembrá-los das roupas que não envelheceram, das sandálias que cresceram, da coluna de fogo que os guiava durante a noite, da nuvem que os guiava durante o dia. Deus nunca falhou. Deus nunca se esqueceu de um detalhe sequer, mas mesmo assim viraram as costas para Deus. E como consequência do pecado, como consequência da incredulidade, peregrinaram 40 anos pelo deserto e não entraram na terra prometida. Eles, na verdade, deveriam espiar a terra e essa missão duraria no máximo 15 dias, mas em função da incredulidade, o povo andou de uma maneira errante pelo deserto durante 40 anos. E aqueles que tinham acima de 20 anos morreram, os seus ossos ficaram espalhados por aquele deserto. Chegaram tão perto
e morreram tão longe do propósito de Deus. Aqui devo lhes dizer, há pessoas que chegam tão perto do propósito de Deus, mas acabam se desviando dele. Há pessoas que chegam tão perto da vontade do Senhor e terminam tão distante dela, se deixaram levar pela incredulidade, se deixaram levar pela desobediência, se deixaram levar pela idolatria e tantas outras coisas mais. Tiraram os olhos de Deus. E esta história, meus queridos, traz à nossa mente algumas lições. E eu quero destacar algumas destas lições. A primeira, eles saíram do Egito, mas o Egito continuou em seus corações. Lamentavelmente, o Egito continuou no coração do povo. Egito na Bíblia é um quadro do mundo, representa o mundo. O Egito foi um lugar de escravidão, o Egito foi um lugar de sofrimento, foi um lugar de miséria. Mas infelizmente acostumaram-se a viver desta maneira. E deixa eu lhe dizer algo, para viver a vida cristã de uma maneira plena, para viver a vida cristã da maneira que o Senhor espera e deseja que vivamos, nós precisamos esquecer o Egito, nós precisamos esquecer o mundo, precisamos viver em novidade de vida, precisamos abraçar aquilo que o Senhor nos deu. Então, precisamos abandonar os fardos do pecado, precisamos abandonar os vícios deste mundo, precisamos abandonar tudo aquilo que nos faz sofrer, porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Então essa é a primeira lição que nós destacamos aqui. O povo saiu do Egito, mas infelizmente o Egito continuou no coração do povo. A segunda lição que podemos destacar, Josué aqui está trazendo à memória do povo uma história de fracassos. O que seus pais fizeram não deu certo. As atitudes que os pais tiveram, infelizmente, não deram certo. Eles não entraram na terra prometida, apenas os filhos entraram, eles morreram antes, eles morreram peregrinando no deserto. O caminho que seus pais trilharam levou-os à morte. Meus amados, precisamos entender que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então Josué aqui está dizendo, não vão para este caminho, escolham melhor, façam escolhas diferenciadas, escolham Deus, acima de tudo Deus. Não abram mão desta decisão. Este era o desejo do coração de Deus, e com certeza o desejo do coração de Josué. Meus amados, cada um é responsável pelas escolhas que faz. Você pode escolher o que semear, mas não tem como escolher aquilo que vai colher. Então escolha bem as suas sementes, porque uma vez semeadas, você vai colher exatamente aquilo que foi semeado. Ao longo da vida, ouvimos histórias de pessoas que deram certo na vida e histórias de pessoas que fracassaram. Crescemos ouvindo histórias e mais histórias. Se pudéssemos ouvir as pessoas que fracassaram, elas certamente nos diriam, se eu pudesse voltar, faria
tudo de uma maneira diferente. Quer ter uma família feliz? Case com uma mulher de Deus. Case com alguém que ame a Deus mais que você. Quer crescer espiritualmente? Leia a Bíblia, ore, seja fiel à igreja, ande com pessoas que estejam perto de Deus. As escolhas de hoje definem o nosso amanhã. Assim como não há presente sem passado, não há futuro sem presente. Então, escolham hoje. E esta era a proposta de Josué. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Mas saibam que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: não vivam com um coração dividido. Tanto porque, meus amados, é impossível vivermos com um coração dividido. Nós não podemos servir a dois senhores. Josué está dizendo: façam diferente. Construam uma história diferente. Vocês têm tudo para viver de uma maneira diferente, de uma maneira que agrade ao Senhor. E vou lhe dizer algo importante aqui. Não é porque alguém teve uma história triste que você também precisa ter. Não é porque alguém teve uma história de fracasso que você também precisa ter. Não é porque o casamento de alguém deu errado que o seu também vai dar errado. Então pare de achar que para você tudo é difícil. Você não precisa ser o que disseram que você seria. Escolha hoje ser o que Deus quer que você seja. Amém? É uma decisão que nós precisamos tomar no coração. Precisamos definir, precisamos escolher ser nada mais, nada menos do que aquilo que Deus espera que nós sejamos. Nada mais, nada menos do que aquilo que Deus projetou para nós. Nada mais, nada menos do que aquilo que Deus quer que nós sejamos. E não importa o que disseram sobre nós, não importa o que pensaram sobre você. Josué está dizendo: escolham hoje quem vocês vão servir. Vocês têm diante dos vossos olhos o retrato de uma situação que não deu certo. Vocês têm diante dos vossos olhos, um resultado negativo. Então escolham diferente. Tomam uma decisão que realmente vai agradar ao Senhor, porque cada um vai colher aquilo que plantar. Terceira lição. Josué o atraiu para si a responsabilidade quando disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que ele está atraindo para si, está na primeira pessoa do singular, eu. Josué está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você diria: pastor, eu posso decidir apenas por mim. Eu concordo com você, mas faço algumas observações. A decisão de Josué não era nenhuma novidade para a sua família. O que ele estava fazendo nada mais era do que a reafirmação de um compromisso que já existia. A sua família já estava vivendo para Deus, a sua família já estava servindo ao Senhor. Josué já era um testemunho de fidelidade, Josué já era um exemplo a ser seguido pela sua família. Então eles já caminhavam juntos,
Eles já testemunhavam juntos da graça de Deus, já testemunhavam juntos do poder de Deus. Então Josué estava apenas reafirmando uma decisão que há muito tempo eles viviam, eles praticavam. Antes de anunciar, eles estavam vivendo o que agora fora anunciado. Que maravilha! Meus amados, antes de anunciarmos algo, precisamos viver. Antes de pregarmos uma mensagem, precisamos vivê-la. Então, o que estava sendo feito, nada mais era do que uma reafirmação. Eles já serviam ao Senhor. Através do seu exemplo e através da sua fé, Josué tinha propriedade para dizer: serviremos ao Senhor. Então Josué sabia que colheria os frutos da sua fidelidade. Josué sabia que ele colheria os frutos de uma vida totalmente entregue, de uma vida totalmente depositada no altar de Deus. Nosso primeiro ministério, meus queridos, é a nossa família. Não adianta nós querermos ganhar outros e perdermos a nossa própria família. Então Josué foi uma bênção nas mãos de Deus, sim. Mas além de ser uma bênção, ele foi um homem muito sábio, porque muito cedo entendeu que precisava da sua família como base para o seu ministério, como alicerce para o seu ministério. Então, a sua família caminhou lado a lado consigo. A sua família foi uma bênção ao longo da vida, Eles juntos serviram ao Senhor. Sua casa, sim, foi o seu primeiro ministério. Sua família foi, sim, o seu bem mais precioso. Há uma frase bastante conhecida, provavelmente você já tenha ouvido esta frase: nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Josué viveu tudo isso. Ele foi bem sucedido no ministério, porque sua família tinha um alicerce. Sua família tinha uma estrutura bem estabelecida. Queridos, vamos estabelecer as nossas famílias na rocha que é Jesus. Amém? Vamos levar as nossas famílias a terem uma vida debruçada diante do altar, a uma vida entregue ao Senhor, sem reservas. E certamente o nosso ministério será uma bênção nas mãos de Deus. Josué queria terminar os seus dias tendo ao seu lado a maior herança que em vida Deus lhe concedeu, que era sua família. Porque quando Josué reuniu o povo para apresentar essa proposta, ele já estava vivendo os seus últimos dias. Então o que ele mais queria era terminar esses dias ao lado da sua família. Então ele queria que o seu exemplo fosse seguido por outras pessoas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolham quem vocês vão servir. Estejam certos das consequências, mas podem escolher. No entanto, eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui continuará dirigindo as nossas vidas. Não abriremos mão do Deus que ao longo dos anos tem conduzido nossas vidas. Josué entendia que o Senhor era o seu bem maior, juntamente com a sua família. Concluindo, meu amado, tudo na vida é reflexo
de alguma escolha que você fez. Então, se você quer resultados diferentes, faça uma escolha diferente. Faça uma escolha que agrade ao Senhor. Faça uma escolha que agregue valores abençoados por Deus, que somarão à sua vida espiritual. Tome a mesma decisão que Josué tomou. Que você e a sua casa verdadeiramente sirvam a Deus com alegria. Amém? Cuidado com as suas escolhas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Eu quero orar por você agora, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vamos orar. Graças te damos, bondoso Pai, por este texto que ao longo dos anos tem nos motivado, tem nos encorajado, meu Pai. Eu oro para que aqueles que nos ouvem neste momento, meu Pai, possam tomar a mesma decisão que Josué tomou. Uma vida toda de dedicação, uma vida toda de renúncia, uma vida toda de consagração. E agora, chegando nos seus últimos dias, ele apresentava o desejo sincero de terminar a sua carreira ao lado do seu bem mais precioso, que era a sua família. Pai, conceda-nos graça, conceda-nos, meu Pai, o desejo sincero de também completar a nossa carreira, tendo como propósito estar na sua perfeita vontade, fazendo, meu Pai, aquilo que lhe agrada, não aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada ao Senhor. Que nas nossas vidas, meu Pai, o nome do Senhor seja sempre glorificado. Abençoe o coração de todos aqueles que nos ouvem. Ó Deus querido, se porventura alguém está enfrentando lutas e provações, eu oro para que neste momento, meu Pai, alcancem a vitória. Não é porque talvez tenham em suas mentes lembranças negativas, meu Pai, lembranças de histórias de fracassos, que também enfrentarão fracassos em suas vidas. Então, em nome de Jesus, ó Pai, conceda a cada um o ânimo que necessitam, meu Pai, a determinação que necessitam, meu Pai, e o desejo de fazer aquilo que o Senhor espera que seja feito. Que as decisões por eles tomadas, meu Pai, seja no sentido de receber o melhor do Senhor, seja no sentido, meu Pai, de abraçar tudo aquilo que o Senhor tem para lhes dar, e assim, então, poder andarem em novidade de vida. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Agradecidos oramos no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por sua atenção, por sua companhia em mais este vídeo e até a próxima mensagem.